Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Carvalho e você está no canal Espiritualidade. Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, na nossa Cesta do Conhecimento. O tema de hoje para esse vídeo é um tema que eu já estava me planejando para trazer para vocês há algum tempo, em que eu quero falar aqui de uma forma bem descontraída, bem tranquila, sobre anjo da guarda, sobre espíritos guardiões, ou como algumas pessoas conhecem também como Exus. Mas, bom, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like aqui nesse vídeo e agora sim, vamos pro tema. Bom, pessoal, quase que eu não faço a gravação aqui desse vídeo hoje, porque hoje eu acordei bem estranha, assim, quase que sem disposição para fazer as coisas. Mas aí agora no finalzinho da tarde me bateu um ânimo. Normalmente eu deixo o conteúdo da sexta preparado antes, né? Ou na quinta-feira à noite, enfim. Mas esses dias aí, depois da minha última sessão de tratamento, eu andei tendo alguns terrores noturnos. E aí eu estava bem reticente para gravar esse conteúdo, porque eu gosto de fazer esses temas assim quando eu tô me sentindo realmente bem, assim, sabe, disposta, tranquila, sem muita preocupação. E aí, como eu não estava me sentindo tão bem, eu falei, bom, se até o final do dia eu não tiver bacana, eu não vou fazer esse vídeo. Então, provavelmente esse vídeo saiu num horário um pouquinho fora do costume, mais à noite, assim, mais tarde da noite, mas estamos aí. Bom, pessoal, eu quero trazer aqui esse tema sobre anjos da guarda, sobre guardiões, sem muito focar na questão técnica, tá? Eu quero trazer aqui uma visão pessoal. Eu sempre gosto de lembrar aqui no canal que muitas das minhas experiências, dos meus relatos aqui, eles são baseados nas minhas vivências, naquilo que eu experienciei, né? Eu sei que muitas coisas relacionadas a esse universo são experiências muito subjetivas de cada um. Vai depender muito da maneira como cada um vivencia a sua mediunidade, vivencia a sua espiritualidade, né? Eu sei que para esse assunto, por exemplo, para algumas pessoas que já trabalham mais frequentemente ali no dia a dia, na linha, por exemplo, das religiões afrodescendentes, pode ser que esse assunto já seja batido, tá? Mas eu quero trazer aqui um insight de uma visão espiritualista, de uma pessoa que já errou bastante, está aprendendo, está vivenciando a sua espiritualidade, né, com tranquilidade, com sinceridade, trazer essas vivências aqui para vocês. Bom, antes eu tinha um entendimento de anjo da guarda como algo, antes até mesmo de eu entender um pouco mais sobre espiritualidade, sobre questão de mediunidade e tudo mais, eu tinha uma visão de anjo da guarda. Desculpa. Bom, gente, eu vou continuar, porque se eu esperar o barulho passar, eu vou ficar aqui horas sentada. Se estiver incomodando vocês, so sorry. Bom, vamos lá. Eu tinha uma ideia de anjo da guarda bem fantasiosa, assim. Na verdade, era bem uma coisa bem separada da gente, assim, sabe? Como realmente aquela figura. Até quando eu imaginava, que eu pensava, né, na figura, no aspecto do anjo da guarda, me vinha na cabeça bem aquela imagenzinha montada, tipo de uma pessoinha vestida de branco, de um anjinho, sabe? Normal, eu acho que todo mundo já passou por essa fase. Eu não tenho vergonha de admitir que eu já fui essa pessoa que já imaginei o anjo da guarda como sendo esse ser. Se você ainda tem essa visão de anjo da guarda sendo assim como um anjo, ou no máximo, né,
alguém que seja de uma falange mais angélica aí. O que depois, quando você começa a estudar a espiritualidade, quando você começa a entender o conceito das coisas, você começa a estudar o que são as dimensões, o conceito de vibração, de frequência, de densidade energética. É até engraçado, né? Porque é muito difícil que um ser dessa estirpe espiritual consiga se manifestar aqui também para ficar guardando, sei lá, 8 bilhões de pessoas. Mas essa era a ideia que eu tinha. E depois eu comecei a amadurecer um pouco mais essa ideia, aí eu saí da visão do anjo da guarda e fui para o anjo do mentor espiritual. Que nesse ponto, nesse aspecto, não está errado, né? Porque a gente sabe que tem muito mentor espiritual aí que trabalha não só guiando e mentorando, né, os seus mentorados, os seus amigos espirituais, mas muitas vezes eles acabam livrando a nossa cara de algumas coisas aí, não obviamente interferindo no nosso livre-arbítrio, que a gente sabe que mentor não faz esse tipo de coisa, na verdade nenhum trabalhador da luz faz esse tipo de coisa, mas eles atuam no sentido de uma intuição, uma inspiração, que às vezes, né, acaba realmente livrando a nossa cara, ou até mesmo em situações mais extremas, quando eles percebem que a gente está ali numa situação de perigo iminente, eles tentam ali, através de energias, através de sugestões, né, tentar a gente, se a gente não tivesse que passar por aquela situação mesmo, livrar a gente ali daquele cenário ali. Então, de certa forma, até aí, ok. E aí, como que eu fazia essa conexão, né? Quando eu queria fazer... eu sempre gostei muito da questão das velas, né? Eu sempre gostei muito de velas, sempre gostei muito do poder das velas, de cores, de você mesclar o poder das velas com as cores, com a questão do fogo, da transmutação e etc. E aí eu peguei muito essa questão da vela branca, né? Vou acender aqui uma vela branca para o meu anjo da guarda, vou fazer uma oração e vou direcionar essa velinha para ele. Beleza, até aí ok. E aqui eu faço um adendo, né? Quem aqui já acompanha o canal sabe que eu tô passando por um processo de desobsessão, uma desobsessão complexa. Também não tenho nenhum problema, o menor problema em falar disso. Eu acho que principalmente dentro do meio da espiritualidade, é importante a gente falar abertamente sobre todos esses temas que às vezes são temas que podem ser tabus ou são temas que são constrangedores, independentemente se você é um projetor astral, se você é um médium ostensivo, se você trabalha no centro espírita ou se você desenvolve a sua mediunidade na sua casa, mas você não vai lidar só com coisa boa, coisa bonita. E eu sim passei por um processo de mistificação muito profundo. E dentro desse processo me foi... e aqui fica um alerta, tá? Porque eu percebi que esses obsessores, eles meio que têm um modus operandi padrão, né? Eles minam determinados conceitos na sua cabeça que talvez poderiam ser rotas de fuga para você buscar ajuda ou para você entender que aquilo ali está errado. E eles fazem isso de propósito para eles poderem ter um controle não só da sua mente, mas também do seu corpo físico, energético, né, espiritual, da sua casa. E foi o seguinte, que tinha que ser especificamente um horário fixo. Então, se eu fosse acender essa vela, por exemplo, tinha que ser até as 18 horas da tarde, tinha que iniciar, contava-se mais ou menos de umas 9 da manhã até as 18 horas da tarde, porque era o melhor horário, porque durante o dia era o horário, né, que tinha essa questão por causa da energia do sol, então tem que trabalhar, para espíritos de luz tem que ser durante o dia, você não pode fazer isso à noite, tipo, mentira, né, óbvio que não. E aí, mais pra frente, vocês vão entender o porquê. E que o seu anjo da guarda realmente você poderia se conectar com um mentor, na maioria das vezes era um mentor, que te auxiliava ali, que te ajudava, ou um outro espírito que, aliado a eles ali, fazia esse trabalho de te guardar, mas que ele, em hipótese alguma, né,
poderia ser um espírito que tivesse mais facilidade e sintonia de lidar com as energias umbralinas, né, mais próximas aqui da crosta. Esses espíritos, eles eram residentes, por exemplo, das colônias espirituais, que quem conhece o espiritismo, é estudante do espiritismo, sabe que as colônias espirituais ainda é umbral, embora muito mais sutilizado, né? Porque a Terra é um grande umbral, essa é a realidade, né? Dentro do nosso estágio evolutivo, a Terra é um grande umbral, mas era um residente de uma colônia espiritual. E eu fiquei com essa ideia durante muito tempo, até, obviamente, eu, enfim, descobri que eu estava sendo obsediada, fui procurar ajuda, fui desmistificar um monte de coisas na minha cabeça, e uma delas, inclusive, foi essa questão dos guardiões. O que acontece? Eu percebi que eles aproveitam, né, da ignorância que as pessoas têm e o preconceito natural imbuído na nossa cultura, na nossa sociedade, né, com entidades, por exemplo, da Umbanda, do Candomblé, que poderiam muito combater esses processos de obsessão, mas eles fazem isso de propósito para que você fique ali meio que de mão atada, você não tenha muito para onde correr, entendeu? E aí, quando eu comecei a fazer a minha terapia, o meu tratamento terapêutico espiritualista, chegou um momento do tratamento que a minha terapeuta falou assim: Amanda, eu acho que você já está pronta, né? Se faz sentido para você começar. Eu estava sentindo que a minha casa estava muito aberta e eu estava precisando de um ponto de força aqui na minha casa para me ajudar. E como também eles pegam muito, né, no seu chakra básico para poder te controlar, eu também estava tendo muita dificuldade na questão de equilíbrio dessa força e manifestação dos meus desejos, né, das minhas vontades, etc. E aí, e eu também estava sofrendo bastante ataque sexual noturno. E eu falo isso no vídeo aqui, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado nos cards aqui no final desse vídeo, que são ataques sexuais no astral. Se você aí de repente está sofrendo, eu aconselho, até se você não tenha percebido esse movimento, mas eu aconselho que você assista esse vídeo, porque ele é muito importante, porque esse tipo de situação realmente acontece. Ele é um vídeo que tem uma linguagem bem direta, não tem muito pudor, né? Então, assim, não fico procurando palavras bonitas para descrever o que acontece, mas está lá o conteúdo, recomendo que você assista. E eles pegam justamente essas questões pelo seu chakra básico, pelo seu chakra sacral, ali, chakra umbilical. E aí ela falou, bom, você poderia começar a firmar velas, né, para os seus guardiões. E aí eu fiquei, tipo, ainda pensando naquela ideia que eu tinha aprendido deles, né? Que, tipo, tem que ser um mentor só, pariri, pororó, tal. Aí ela falou, não, nesse quesito não existe certo e errado. Se você quiser continuar acendendo, né, a sua vela branca, não tem problema, você pode acender, né? Mas, vamos ser bem realistas, o que as pessoas chamam de anjo da guarda, nada mais são do que Exus e pombagiras, ou guardiões e guardiãs, né? Simples e pura e simplesmente porque, assim, muitas vezes no seu dia a dia você está lidando com energias densas, né? Porque nós estamos encarnados, então é normal isso, gente, é normal. E às vezes um mentor espiritual, se ele está numa colônia, vive lá, ele já está tão mais sutilizado que não é todas as coisas que ele vai conseguir combater ou te ajudar, também nem é o papel dele, entende? É como se ele trabalhasse mesmo na parte. Às vezes eles vão se colocar, às vezes não, né? Eles fazem trabalho de amparo, fazem trabalho de resgate, de amparo no umbral. Muitas vezes quem é projetor astral ou quem não é, mas tem um determinado nível de consciência fora do corpo, esses mentores eles vão te levar para fazer amparos, mas para quem para lidar com a linha de frente energética mesmo, dessas energias mais densas no dia a dia da sua casa, se você permite, obviamente, quem faz esse trabalho são os seus guardiões, né? Que são conhecidos aí na linha da Umbanda como Exus.
E aí ela falou, bom, no caso das cores, você que gosta dessa correlação de cor, faz muito mais, não é que a branca está errada, mas se você gosta e quer firmar uma vela com mais ainda força, né, as cores são muito importantes. Aí, no caso, para as pombagiras, para ciganas, para Maria Padilha, né, que enfim são falanges diferentes, mas é a mesma força, o mesmo propósito de serem as suas guardiãs, uma vela vermelha, né? E para os guardiões, uma vela preta. E eu comecei a fazer isso uma vez por semana, ou quando eu sentisse necessário, eu firmava essas velas. E isso me ajudou muito. Aí você fala, é por causa só da vela? Não. No momento em que eu estava firmando aquela vela ali na minha casa, é como se eu estivesse dando autorização, porque eles também respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, antes, como eu tinha muito preconceito, não tinha muita noção, talvez eles até me ajudassem, mas eles não conseguiam ter muita interferência direta porque eu não deixava. É como se eu criasse uma barreira. Aqui não, né? E eles respeitam isso. Também é um aprendizado que a gente tem que passar. E aí, quando eu perdi esse preconceito, comecei a trabalhar com essas forças e a colocar elas na minha casa, no meu dia a dia, fazendo essas conexões mentais, firmando as velas, através do fogo também, o fogo ajudava naquele sentido. Cada vela que eu firmava, eu botava uma intenção diferente. Então, tipo assim, essa vela aqui, no começo assim, quero me conectar com vocês. E a gente sabe, a energia do fogo ela é transmutadora, ela é também um ponto de conexão muito forte, né? Porque o fogo, ele tá ligado intimamente também com esses chakras mais básicos, porque a gente tá falando de força sexual, mas não só com conotações sexuais, mas sim com a força criativa, o fogo criador, sabe? Aquela sua força vital. E a vela ajuda muito nisso. Então, eu fazia mentalizações específicas. No começo para conexão, depois eu começava a pedir coisas específicas. Então, tipo, eu quero aprender a manifestar mais os meus desejos. Eu quero me despertar mais na minha intuição, para sofrer menos ataque, menos influência e etc, etc. Então, isso me ajudou bastante, né? E trouxe também espaço para eles atuarem mais diretamente dentro da minha casa, que antes eu sentia que eles não conseguiam também por conta da minha limitação mental mesmo, de não enxergar isso, sabe? Então, duas questões aqui, né? Se você tem medo dessas entidades, eu durante muito tempo tive medo também, porque eles são culturalmente associados como coisas ruins, né? Não tem absolutamente nada a ver, gente, nada, nada, nada a ver. Essas entidades, elas são cultuadas nas religiões afro-brasileiras, mas elas também atendem a qualquer pessoa. Você não precisa ser, por exemplo, da Umbanda ou do Candomblé ou de sei lá o que para poder ter o apoio, a força desses seres te auxiliando, te ajudando na sua casa. Isso não tem absolutamente nada a ver. Eles se manifestam nos lugares, obviamente, quem trouxe, né, essas entidades, quem criou essas entidades foi a Umbanda, né? Mas eles atendem a todas as ordens. Eles se manifestam porque eles entendem que, assim, eles não pertencem à religião, né? Eles pertencem a eles mesmos. E eles vão ajudar quem eles acharem que eles querem ou podem ajudar, né? Então, não tenha preconceito, não tenha medo. Eles não vão ter essa de, vai atrair coisa ruim para dentro da minha casa. Não tem nada a ver isso aí, sabe? Tanto que se não fosse a força desses seres para me ajudar a combater as coisas que eu enfrentava aqui em casa, nesses ataques espirituais dentro desse processo da obsessão, nossa, eles me ajudavam bastante, assim, muito mesmo. Tanto que tem um outro vídeo aqui no canal que eu fiz um relato projetivo de projeção mental, que eu falei que eu encontrei uma freira de cinza. Eu acredito que essa freira de cinza era uma das minhas guardiãs, né? Então, assim, eles podem ser mega aliados aí dentro da sua casa. Posso acender vela, tem que ser do lado de fora? Não.
Normalmente aqui na minha casa eu tenho o meu altar, então, tipo, eu hoje acendo no altar, né? É o meu ponto de poder em casa. Mas você pode acender, por exemplo, você tem uma área de serviço na sua casa, que é um lugar de saída energética, né? Que a gente fala, você pode acender na lavanderia, né? Não tem problema. Mas não precisa ser exatamente do lado de fora de casa. Só não tem muito sentido você acender, tipo, sei lá, na sua sala, no seu quarto, né? Mas na cozinha também não sei. Enfim, eu recomendo uma área de serviço onde você lava suas roupas, né? Por ser roupa suja, lava suas roupas. É um lugar de saída energética da casa. Então, como eles vêm para fazer essas limpezas, essas, né? Você pode fazer ali, ou se você tiver um altar na sua casa, um centro de poder que você acha que se sente ali que, pô, vou fazer aqui, faz ali, né? Como eu fiz. No começo eu fazia na lavanderia, depois eu comecei a fazer no meu altar e tá tudo certo, né? E aí o que acontece? Depois eu li um livro também, fui procurar estudar mais sobre isso. Comecei a ler um livro, li um livro chamado Lúcifer, Na Estrada da Evolução. Eu também já fiz 2 vídeos, um shorts de recomendação aqui no canal e um outro vídeo também que eu cito um pouco sobre esse livro no vídeo que eu falo sobre magia e magos negros. Recomendo também que vocês assistam. E aí eu, né, tipo, vendo esse livro, eu falei, nossa, é realmente um outro contexto. Eles realmente, assim, o papel deles, né? Eles se colocam realmente nesse papel de guardar, de proteger, mas eles estão realmente na linha de frente. E aí, na minha cabeça, né? Com um pouco que eu sei, assim, eu comecei a traçar uma lógica, né? Eu sempre vou, às vezes, pro lado racional das coisas, mas, enfim, é como o meu cérebro funciona. Eu falei, bom, então eu tenho dentro do planeta Terra, né, atuando aqui nessa esfera mais densa, na linha de frente, então eu vou ter meus guardiões, que aí pode ser, por exemplo, a minha guardiã, a mesma pessoa, já se mostrou para mim como criança, também já se mostrou como uma mulher jovem, vestida de cigana, e também já se mostrou como uma senhora, e eu sei que é a mesma entidade, então, tipo, é normal também que a mesma entidade possa se plasmar, né, às vezes em mais de uma aparência, da maneira como ela achar que naquele momento ela vai conseguir melhor te atender, melhor te assistir. Não tô dizendo que é assim sempre, tá? Mas para mim foi assim que aconteceu. E aí eu entendi que então nessa linha mais de linha de frente, trabalhando com essas energias mais densas, vão ser esses guardiões. E aí a gente vai ter, gente, assim, são várias falanges. Você pode ter pai pequeno, mãe pequena, preto velho, caboclos, que são os índios, marinheiros, cigana, pombagira, gente, erê, vão ter vários, exus, exu guardião, né? Enfim, que na verdade todos os caboclos eles falam que são exus. Aí vai ter a falange do veludo, vai ter a falange do tupã, dos exus que não usam, né? Não entram na falange dos caboclos, por exemplo. Aí você pode ter o caveira, capa preta, sei lá, tem vários. Eu acho que o interessante é você, dentro desse processo, se você, né, quiser se abrir para esse universo de falar, não, eu quero me conectar aqui com o meu guardião para me ajudar a me proteger mais das energias na minha casa, enfim. Conforme você vai pegando essa afinidade, ele vai se apresentar para você e ele vai te dar um nome. Não se prenda a conceitos que já existem da Umbanda ou do Candomblé, enfim. Deixe que ele se apresente a você e ele vai te dar um nome, você sente. É uma energia diferente, apesar de não ser uma energia ruim, obviamente que não, mas é uma energia diferente, é uma energia mais forte, é uma energia mais de presença. Tem alguns que são mais diretos, objetivos, falam super pouco, tem outros que vão ser mais, né, mais ali cuidadosos e tudo mais. Cada um vai ter uma característica, cada um vai ter um jeito diferente de trabalhar. Mas o importante é que você entenda que não existe preconceito, não precisa ter preconceito, não precisa ter medo, tá? Não precisa se preocupar com questões de, vai trazer coisa ruim para dentro da minha casa, não tem essa. Mas é que realmente, gente, tem trabalhos assim, tem coisas que os seus mentores,
não vão dar conta de fazer, não tem como eles fazerem. Eles não, sabe? Enfim. E aí, ainda dentro dessa questão do planeta, né? Ainda dentro aqui do planeta Terra, e obviamente você vai ter os mentores espirituais que, como as colônias, elas se dividem, né? Tem colônia de Amparo, por exemplo, que já está mais perto da crosta, ou está na linha das nuvens. Tem colônias que já estão a níveis mais evoluídos, então elas já estão fora do planeta Terra, mas ainda dentro do nosso campo eletromagnético, tipo ali na linha da ionosfera. E aí você vai ter outros tipos de mentores também, né? E obviamente também para quem tem afinidade com esses seres e quem acredita, quem tem abertura, você vai ter os outros tipos de mentores, né? E também que te ajudam e te protegem da maneira como eles podem, que são seres extraterrenos também que vão ajudar, né? Então aí você já tem 3 grupos assim fortíssimos, cada um atuando numa esfera diferente, cada um atuando em níveis vibracionais diferentes, em níveis energéticos diferentes, que todos eles se conversam, trabalham em conjunto, né? Muitas vezes essas parcerias entre você e eles são feitas muito antes de você encarnar, é que você provavelmente, né, não lembra desse acordo de vocês, né? Tem muitos aí que acompanham pessoas e essas pessoas ficam adormecidas em relação a eles a vida inteira, e só depois que desencarna que olha e fala, né, putz, eu fico muito grata e feliz de saber que, tipo, eu me atinei para esse processo, né? Ainda com 30 anos, 30 e poucos anos. Mas, enfim, é isso que eu queria trazer para vocês. Também fiquem muito ligeiros com alguns ensinamentos. Esses espíritos mistificadores, eles adoram pegar esses conceitos, esses preconceitos sociais, esses conceitos sociais que já existem sobre determinadas forças. Gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser vou pegar o exemplo do que eu estava falando. Eles não deram a informação completamente errada. Você entende? Eles dão um pedacinho de verdade e isso aqui de mentira. Então, tipo, eles não vão te dar a informação totalmente errada, porque até se você quiser, de repente, validar isso com alguém, parte dessa informação vai soar verdadeira e o resto é mentira. Então, assim, talvez se eu tivesse tido conhecimento ou contato, porque esses seres, né, tentaram me acessar através de sonhos, tentaram me acessar, eles tentaram, mas eu não permiti. Na verdade, eu não permiti e eles não deixaram. Por quê? Porque se eu tivesse, né, num sonho lúcido ali, no sonho, numa semiconsciência projetiva, tivesse conseguido ter contato com essas entidades, provavelmente a atuação deles não ia se perdurar por muito tempo, entendeu? Esse é o ponto. Então tomem cuidado, não acredite, até isso que eu tô falando para vocês, se questione, né? Se faz sentido, se isso que eu tô falando faz sentido para você, se isso ressoa com você de alguma forma. A grande lição disso tudo é aprender a não ter preconceitos, né? A se questionar um pouco mais, não abraçar todas as ideias e tudo que vem para vocês. E se você se permitir, né, faça essa conexão, né? Faz esse ponto de conexão, de proteção mesmo na sua casa. A gente está passando por períodos assim muito difíceis, energeticamente, espiritualmente falando. O plano astral está bastante conturbado. Quem é mais sensível provavelmente já percebeu isso. Então, quanto mais ajuda, quanto mais auxílio, quanto mais apoio vocês tiverem, nós tivermos nessa fase que a gente está passando, né? Que é essa entrada para um planeta de regeneração, vai ser muito melhor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Eu convido na segunda-feira vocês estarem aqui no canal para assistir aí mais um vídeo de segunda divinatória. E na quarta-feira, a quarta da vibração, às 21 horas, estaremos aqui em live para a gente poder fazer a nossa vibração, a nossa prece, tá bom? Deixem aí nos comentários também se você gostou desse vídeo, se você já conhecia esses conceitos ou se eles são novos para você.
O que que você sabe sobre esse assunto? Vamos continuar esse debate aí nos comentários, tá bom? E a gente então se vê num próximo vídeo. Um beijão e fiquem com a luz. Tchau!